Olá você, é o Projeto Eureka chegando com a boa biologia, o estudo da vida. A conversa de hoje é sobre o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Pois bem, dia 18 de novembro, bom domingo, é a hora de fazer a prova. Alguns cuidados fundamentais para você que está inscrito no processo seletivo da UFPR. Primeiro, saber o seu local de prova, antecipadamente. E olha, se você não conhece o seu local de provas, vá até ele. Visite o local. Relembro que aqui em Curitiba, especialmente, um colégio estadual, a escola Madre Clélia, não é estadual, é da rede privada, é bem distante. E muitas vezes as provas da UFPR são feitas, acabam acontecendo nesse local, usando até o gerundismo. E os estudantes dizem assim, onde é que é esse Madre Clélia? E não sabem. Pois é longe, lá nas bandas do Capão Raso, aqui em Curitiba. Então vale muito a pena você se deslocar até lá, conhecer o seu local de prova e mais ainda, preocupar-se com o trânsito nas imediações. Por quê? Porque 13h30 do dia 18 de novembro, o portão se fecha, horário de Brasília. E se você não chegar até as 13h30, até as 13h29, daí já não entra mais. Portanto, todo cuidado é essencial, é fundamental. O outro aspecto é claro, nos 30 minutos, das 13h30 às 14 horas, toda a tranquilidade possível e uma reflexão, para que às 14 horas, ao abrir o caderno de provas, você faça e realize as 80 questões da melhor maneira possível em 5 horas de trabalho. Boa prova e melhor do que isso, agora, boa aula de biologia com o professor Geraldo. Alô você, que bom estar com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um tópico que é extremamente importante para qualquer vestibular que você faça. Olha aí, ó, vai cair com certeza. A gente vai falar da poluição. Você imagina que a partir principalmente da Revolução Industrial, com o aumento do número de pessoas sobre a Terra, aumentam também as necessidades básicas para serem supridas. O aumento dessas necessidades, com o advento de novas tecnologias, fez com que a quantidade de resíduos da atividade humana sobre a Terra aumentasse. Lembre que, como resultado de qualquer forma de vida, há resíduos jogados no meio ambiente. Nós tivemos a amplificação de problemas já existentes e criamos novos problemas ambientais. Chamamos sinergia ao perfeito equilíbrio e à interdependência de todas as funções executadas no meio ambiente. A quebra dessa sinergia vai caracterizar a poluição. Ora, sempre que nós alteramos o meio ambiente pela ação antrópica, ou seja, a ação humana, não sabemos quais as consequências a curto, médio e longo prazo, por serem muitas vezes imprevisíveis. Portanto, há autores que dizem que qualquer alteração desfavorável no meio ambiente caracteriza a poluição. E como a gente pode fazer essas alterações? Ou introduzindo substâncias não existentes no meio, ou aumentando ou diminuindo substâncias já existentes no meio, introduzindo novas espécies, chamadas então espécies exóticas, ainda provocando extermínios de outras espécies, ou quem sabe, alterando as condições físico-químicas do meio, como o pH, como temperatura, pressão, luminosidade ou salinidade, por exemplo. Por outro lado, estamos vivendo e mudando, como dizem muitos, a era de novos paradigmas. A humanidade, durante muito tempo, acreditou que os recursos naturais eram inesgotáveis, uma fonte divina de satisfação humana, quem sabe, né? Hoje, a gente sabe que esses recursos estão esgotando. A nova ordem da humanidade é aprender a viver com esses recursos naturais e, quem sabe, optar pelo uso ou pelo não uso, garantindo assim a sobrevivência das espécies no planeta e garantindo a perpetuação da própria humanidade. Chamamos a isso sustentabilidade. Portanto, a ordem do dia chama desenvolvimento sustentável,
que significa, em última análise, garantir as condições de sobrevivência da humanidade ao longo dos tempos. Há quem diga que qualquer que seja a alteração que o homem proceda sobre a Terra há de se adaptar. A única dúvida é se a humanidade vai fazer parte dos novos planos da Terra ou não. Qualquer substância lançada no meio, nós chamamos poluente, desde que altere as condições de vida. Os poluentes podem ser quantitativos ou qualitativos. Quantitativos são aqueles componentes que já existem no meio ambiente, porém as atividades antrópicas lançam em quantidades superiores àquelas que o meio é capaz de suportar ou reciclar. Temos aí como, por exemplo, o gás carbônico, um dos gases do efeito estufa. Qualitativos são aquelas substâncias que naturalmente não existem no meio e nós as introduzimos. A gente tem aqui, por exemplo, elementos radioativos e temos os pesticidas organoclorados. Em relação aos efeitos desses poluentes, nós podemos falar em efeitos crônicos, são aqueles cuja ação é a longo prazo, porém de forma lenta e contínua. Nós temos aí como exemplo resíduos industriais, pesticidas, herbicidas. Por exemplo, o ozônio aqui embaixo é um forte poluente e com o tempo pode causar uma fibrose pulmonar. Os agudos são aqueles efeitos cuja reação é imediata tão logo haja exposição ao poluente. Nós temos aí vários exemplos de gases que são liberados e causam imediatamente dificuldade respiratória ou algum tipo de alergia na pele. E por último, os efeitos carcinogênicos. São substâncias ou são exposições, como por exemplo o amianto, como por exemplo a fumaça do cigarro, que pode causar prejuízo e dano e lesões às células, inclusive alterando o seu processo reprodutivo, vindo a causar os mais diferentes tipos de câncer. Aí você me pergunta, e onde estão esses poluentes? Os poluentes podem ser aéreos ou pode estar no solo ou na água. Portanto, a poluição ocorre, repito, ar, água e solo. Exatamente esse tipo de poluente ou os principais poluentes é o que a gente vai falar daqui a pouco, logo depois do intervalo. Vai lá, dá uma descansadinha, bebe uma água, faz um xixizinho e volta para anotar, porque vai cair, hein?